Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Podcast. Hoje estamos entre mestres aqui, mas eu vou passar a bola aqui para a Bia para apresentar quem é o nosso convidado. Eu quase mestre, né? Ainda não, ainda tem um caminho aí pela frente. Mas antes da gente apresentar nosso convidado, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. Super importante para a gente esse feedback de vocês. E hoje estamos aqui com o Andrei. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite aí, Milton, colega, veterano, né? Daria para dizer assim. Meu bicho. Também já venho consumindo podcast também, descobri recentemente convidados super legais, muito bacana estar nesse hall aí também. Show de bola. Andrei, pra gente começar aqui, conta pra galera quem que é o Andrei, qual a sua trajetória aqui, qual é o seu relacionamento com as startups? Ah, legal, bem bacana. Eu sou do interior de São Paulo, minha cidade chama Tupã. Eu sempre gosto de falar porque aquela coisa de interior, vai que alguém aí encontra, sabe, né? A pessoa já cria uma conexão. Eu fiz administração lá na Unesp. E eu acabei fazendo administração porque eu não era uma pessoa muito estudiosa até então na escola, não ia muito bem nas matérias, não prestava atenção, sentava no fundo. E aí eu lembro que uma vez eu entrei numa escola técnica no Centro Paula Souza e você podia escolher fazer um técnico. E tinha farmácia, informática e administração. E aí farmácia eu não quis porque meus pais já eram da área da saúde. Eu falei, não, saúde não aguento ver sangue, essas coisas. Eu lembro que era... Pô, a galera trabalha muito na área da saúde, mas que área não trabalha muito hoje também, né? Informática, eu já tinha feito aqueles cursos de digitação na época, microlins, essas coisas que existiam. E fui para administração e gostei muito desse universo e acabei entrando na faculdade. Mas durante a graduação inteira, eu só fiquei em empresa júnior, fiquei 6 anos nisso. E aí, quando eu era presidente da Brasil Júnior, a gente trocava muita figurinha com o pessoal da Endeavor. E aí o pessoal chamava a gente para participar dos eventos. Na época, eles faziam aqueles eventos CEO Summit, Day One, e eram em lugares muito legais. E aí que eu comecei a ter contato com o mundo do empreendedorismo e falei, cara, tá aí um negócio muito legal para se trabalhar com startups, quero começar minha carreira com isso. Aí eu conheci um sócio da ACE Aceleradora, estava começando, ele tinha sido de empresa júnior também, fui pedir um estágio para ele na cara dura. Mandei um e-mail, ele chamou para tomar um café, na outra semana eu comecei lá com ele, nem sabia o que eu ia fazer, mas foi muito legal porque aí estava criando uma área para fazer projetos para grandes empresas, e aí eu iniciei minha carreira trabalhando com inovação aberta, fazendo projetos com BTG Pactual, Braskem, BASF, Natura, Randon e uma série de outras grandes empresas que queriam se conectar com startups. Aí fiquei uns quase 3 anos na ACE, foram uns 30 projetos, foi bem legal. Depois eu fui do iFood no time de novos negócios. Aí o iFood já era grande, quando entrei lá já tinha umas 5.000 pessoas. Mas foi bem legal porque eu entrei na pandemia e o iFood quase assim, dobrou a quantidade de restaurantes, colaboradores. Foi um crescimento muito legal. E a missão da nossa área lá era fechar parcerias para ajudar os restaurantes a crescerem, né? Então a gente tinha parcerias com startups, desde fintechs, startups de energia, marketing, varejo. Mas também tinha parcerias com empresas tradicionais, né? Como Supergasbras, dava super certo, Leroy Merlin, Vivo. Foi um negócio bem legal. E aí a gente fechava essas parcerias, levava para os restaurantes conseguirem crescer e superar ali e vender mais na pandemia também. E aí nos últimos 2 anos eu passei no Cubo, o hub de inovação do Itaú. Eu tinha o papel lá de selecionar as startups e também cuidar de toda a gestão dos parceiros que queriam se relacionar com as startups. O Cubo tem umas 500 startups associadas e aí eu acabei tendo bastante contato com empreendedores no dia a dia também. E, em paralelo, a gente vai tendo aí a trajetória acadêmica, né? Fiz uma especialização em TI na Poli e terminei agora recente o mestrado profissional em empreendedorismo lá na FEA. Muito legal. E você emendou, né, uma pós com um mestrado, né? Não é um movimento muito comum que a gente vê, né? Como que foi esse processo de decisão? Ah, legal. Bom, a primeira pós foi meio que por pura necessidade mesmo. Os sócios da ACE, eles tinham uma parceria bem grande com a SPM, a maioria era professor lá,
e eles tinham um curso em conjunto de negócios digitais e eles iam colocando os colaboradores para dar aula. Só que aí, para dar aula na SPM, você tinha que ter uma pós-graduação. E aí eu tive que pesquisar uma pós, achei uma especialização, eles chamavam de MBA na Poli, achei a grade animal, tinha, sei lá, coisa de cloud, redes, infraestrutura, segurança. Eu falei, essa pós aqui é enough. Entrei lá na Poli, não entendi nada, sofri para passar, passei assim com aquele famoso 5 bola da Unesp, fazendo o mínimo que tinha. A maioria da turma era tudo engenheiro que trabalhava na Disney, na Globo, e a galera era muito técnica, mas serviu para cumprir a tabela. E aí, quando eu terminei essa especialização, eu comecei a ver bastante gente falando do mestrado profissional em empreendedorismo. O Milton tinha uns conteúdos sobre, tinha um outro ex-colega, o Adriano, também fez a indicação. Aí eu comecei a ver o perfil dos alunos e, sei lá, tinha o Daniel Grossi, da Liga Ventures, o Felipe Matos, que foi presidente da B Startups. Aí comecei a ver, tem um networking legal, a gente paga imposto para isso, você não vai gastar nada para estudar. Dei uma olhada nas teses, também achei as pesquisas animais, acho que é um conhecimento que pouca gente associa, né? Você pega, por exemplo, se você trabalha com inovação aberta e vai ler a tese do Grossi, que ele mapeou 300 programas de inovação aberta, é sensacional. Ou se você quer começar a investir em startups e ler a tese do Milton, cara, não precisa ler mais nada, sabe? Tipo, tá ali mastigado o negócio. E isso até se tornou uma grande fonte de conhecimento que eu tenho. Então, acabou sendo quase que um processo natural, assim. O primeiro foi mais pela dor, e o segundo foi um pouco mais pelo amor, assim, o mestrado. A gente é fã do MPE, né? Sim, o MPE é muito top. Sou suspeito para falar do MPE e da FEA USP, né? E falando um pouquinho dessa dinâmica do MPE, do mestrado e do mercado de trabalho, acho que você, tanto eu, deve saber que a gente vê muitas críticas em que o mercado fala a academia está muito distante do que é feito no mercado. E a mesma coisa do mercado fala assim, mas a academia aqui também... É um jogando, apontando pro problema do outro, né? Só que eu vejo de uma maneira diferente, não sei você. No meu caso, o mestrado teve uma aplicação prática muito evidente, foi aplicado lá no FEA Angels e ele é utilizado até hoje. E na sua dissertação, no seu desenvolvimento, né? O que você aprendeu nesse processo e como você usa ele a seu favor no seu dia a dia, na sua profissão, na sua atuação profissional? Eu vou só fazer um adendo antes de você responder, peço até desculpa, mas isso é uma visão muito do Brasil, né? Se você vai ver como que funcionam os processos de pós-graduação lá fora, de um mestrado, de um PhD, a visão nos Estados Unidos, pelo menos, é totalmente diferente dessa, né? Então, só fazendo nos esse Estados Unidos, parênteses. se você experimenta colocar PhD no LinkedIn, você vai ver a quantidade de oportunidade profissional para PhD que os Estados Unidos têm para trabalhar em empresa. É impressionante. Tem muita coisa. Aqui a gente não vê a oportunidade para doutor. Putz, Difícil. Mas é uma curiosidade. Mas então, conta aí pra gente. Aí Legal. É um baita dilema, é difícil. Eu tento ter uma visão mais prática. Eu já brinquei que, cara, você paga imposto para isso e só pela meia carteirinha vale a pena, quando eu tô zoando, assim, brincando. Eu já me vi na posição de criticar a universidade também, principalmente quando eu estava na empresa júnior, que a gente fazia muito projeto prático, né? Eu falava, mas as coisas aqui da sala de aula não ajudam tanto, mas eu lembro que vários projetos lá da empresa júnior a gente consultava as principais referências de marketing, logística, RH, ia na fonte lá coisas de Kotler de marketing, do Chiavenato de RH, Asaf Neto de finanças, ia lá na fonte e pegava. Então, sempre parte muito do próprio aluno, né? Fazer a sua formação e ir atrás. E aí, acho que com o tempo você vai amadurecendo, você para de criar essa crítica. E para mim, no mestrado e na especialização também, a minha pesquisa foram totalmente práticas, assim. Eu lembro que a minha pesquisa lá na Poli eu fiquei assim, caramba, o que eu vou fazer de monografia? Impossível definir, porque era só temas muito técnicos, que foi legal para eu entender um pouquinho mais do mundo ali dos CTOs que eu tinha contato. Mas aí a gente teve uma aula de sustentabilidade, achei um orientador, um professor legal, e aí muitos colegas que começaram mais uma carreira tradicional em banco de investimento, consultoria, eles me viam trabalhando numa aceleradora e quando a gente se encontrava, eles zoavam. Mas startup, esses meninos de bermuda da faculdade, tem esse preconceito por grande parte
da sociedade, né? Mas eu sabia que não, pô, a maioria dos empreendedores já são pessoas acima dos 35, já tem uns 10 anos de experiência. Tem muitos que são, na raça, a gente estava falando do cachorro caramelo, mas tem aqueles que são altamente preparados e qualificados. E aí eu fiz uma pesquisa justamente assim, quais são os impactos das startups no Brasil? Porque eu queria responder para eles de uma forma prática que, não, cara, startup é um negócio que realmente pode ajudar a transformar o nosso país melhor. Então, teve esse. E o do MPE foi o mesmo processo. A gente pega a atuação profissional, né? Então, no caso, eu peguei todo o trabalho que eu fazia de comunidades empreendedoras no Cubo e você faz a pesquisa. Eu fiz durante 2 anos. Foi exatamente o tempo que eu fiquei no Cubo e, cara, o networking que eu fiz entrevistando as lideranças de comunidade, as ideias, o jeito que a gente estruturou, tirei tudo dali. É claro que no mercado você tem muita licença poética, né? Você escuta um podcast de, sei lá, um autor de livro americano que ele nem foi tão técnico, mas trouxe a experiência, isso já é muito rico, você pega e aplica. Mas o processo científico de estruturar as coisas forma muito caráter e você cria resiliência. Sentar a bunda na cadeira, ler, né? As pessoas querem aprender rápido hoje, sei lá, com o ChatGPT, você digita qualquer coisa, ele já te resume. E você lê os artigos antigos, aquelas coisas pré-históricas. É gostoso também você ver como os fundamentos eles não mudam tanto. E você organizar tudo isso é muito parecido com um deck de captação, né? O problema, por que você está fazendo isso, né? O tamanho ali da oportunidade, qual que vai ser o objetivo, aí no que você se embasou, o que você aprendeu, o que você concluiu, próximos passos. Esse processo é puro problem solving, assim, se você for ver, para qualquer projeto, consultoria, você tem que aplicar ele, né? Então, eu acho que, às vezes, as pessoas criticam porque dá muito trabalho, é mais conveniente, Total. É mais fácil. Tanto é que tem gente que desiste no meio, né? Exato, mas forma caráter. E eu acho que o mercado de pós-graduação superior no Brasil é muito grande e virou um segmento muito promissor, tem vários negócios que crescem. Isso, às vezes, pode precarizar também um ensino, mas a própria universidade pública tem vários programas muito interessantes que precisam de pessoas boas lá dentro, né? E eu tenho uma visão de carreira pessoal que eu tenho vontade um dia de ser professor dedicado em universidade. Eu acho que é um trabalho super legal, nobre, você gera um impacto perene por muitas e muitas gerações e é um ambiente que precisa de gente boa. Então, eu também vejo como, assim, é um plano B, assim, sabe? Tô no mercado hoje, tô lá trabalhando, pretendo continuar na profissão, mas você vai estudando em paralelo, a hora que você viu, a maioria das pessoas não estudaram nada, você foi lá e terminou, sabe? Num sopro, assim, já conseguiu concluir. Então, eu acho super positivo no final do dia. Eu gostei do que você colocou, que o ato de fazer o mestrado ele é muito semelhante a fazer um pitch deck, né? De fato, porque você tem que procurar um problema, achar um problema, propor como que você vai resolver esse problema e descobrir depois se faz sentido ou se não faz, né? E o ponto do mestrado é que, para mim, ele é talvez até um pouco mais difícil que empreender. O pessoal pode até me julgar. Mas porque o conteúdo é tão extenso, é tão infinito, que é difícil você ter uma resposta final com tanta coisa rolando, né? Então, você, de fato, você sai da zona de conforto porque você desenvolve um raciocínio analítico, uma visão tão diferente, que você tem que falar assim, eu vou terminar esse mestrado a hora que eu não estiver mais aguentando de jeito nenhum, né? Pelo menos eu fui vencido pelo cansaço, pô, graças a Deus consegui terminar o meu e fui até indicada a ganhar um prêmio, então foi super bacana a experiência. A minha visão é que você achar uma lacuna, e principalmente hoje, né, o tanto que a gente já teve de avanço, de pesquisa, no cenário atual que a gente vive, para você achar uma lacuna, não é fácil. Eu brinco que a chegar na fronteira da ciência. Eu lembro até o dia que eu cheguei na lacuna que eu uso hoje, né, na minha dissertação, que eu falei pra ele assim, meu Deus, eu cheguei na fronteira da ciência, quase que eu morri. A sensação é essa, porque você não é assim um conhecimento raso, não é com uma leitura de 2 ou 3 artigos, é pra você achar exatamente onde tá aquilo, é uma leitura, né, um estudo que chega ao ponto da exaustão. E depois você se mata pra fazer aquele trabalho e você sabe que ainda não cobriu tudo, né, porque Exato. é um negócio e quanto mais você vai
pesquisando, mais você vê que ficou incompleto. Isso. E a sua comparação com o empreendedorismo é bem válida, o Milton. E eu acho que assim, o empreendedor, né, ele tem o melhor e o pior dia no mesmo dia. E ele tem muitas fontes de inspiração também. Ele tem muitos cases de sucesso, ele tem muitos contatos, mentores, oportunidades. Hoje você tem um ecossistema de apoio ao empreendedorismo fascinante e fantástico. Claro que é bem desafiador ser empreendedor. Quando você está na academia, por exemplo, não é um ambiente que você vai ter tanto suporte. Você não vai ter tantas pessoas dispostas a te ajudarem de uma forma tão prática. Hoje eu adoro fazer mentoria com pessoas que estão fazendo ali suas dissertações, monografias, ou até de teses eu já fiz algumas também, porque as pessoas acabam tendo dificuldade em emplacar a rotina de fazer a pesquisa, porque muitas vezes ela acaba sendo meio morna para a pessoa, né? Aí acho que além de encontrar essa lacuna, né, o que não foi muito pesquisado, eu também vejo que tem a parte de você ter um tema que você realmente tem muito interesse, porque no final do dia, eu lembro que os momentos que eu fiquei mais energizado eram assim, cara, que legal esse conteúdo, que da hora esse artigo, puta que pariu, a gente tá assim, eu lembro, a gente tá em 2020, a pessoa escreveu isso daqui em 1900 Você achou o market fit. A gente achou esse artigo de 1970, inacreditável, e aí você vê o jeito que a pessoa escreveu, e aí às vezes a academia ela acaba sendo um ambiente hostil, porque se você vai pegar uma orientação profissional com alguém, né, um pesquisador, geralmente ele tende a destruir o seu trabalho, que você fica muito desmotivado, né? É quase as qualificações, você sai de lá com muito cascudo e resiliente, quase querendo desistir e recomeçar. Só que no ambiente empreendedor, claro, tem gente que dá esporro, perde a noção, é um pouco sem tato, mas ainda assim é um pouco diferente. Empreendedor às vezes gosta de tomar umas porradas. Quando você está na academia, você tem um papel... várias dessas mentorias que eu faço com colegas, é muito mais um negócio de motivação. Às vezes, cara, falta pouco, você já chegou até aqui, não abre mão disso. Aí eu acabo dando umas dicas práticas ali, porque é totalmente factível você conseguir cumprir os prazos lá. A USP mesmo e várias universidades têm aqueles hiatos de período sem aula, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, julho. E fora isso, geralmente você já pode ir pegando créditos especiais, matando crédito com artigos que você escreve do seu relato profissional. Eu lembro que eu teve um congresso da Amprotec, eu escrevi um relato sobre como funcionava o cubo, submeti, aprovou, e aí eu lembro que várias reuniões que eu ia ter de parcerias, eu mandava esse relato antes da reunião para a pessoa já chegar preparada, e foi um negócio que me ajudou. E publiquei uns 3 relatos técnicos, só sentando e escrevendo experiências práticas. Então, isso tudo eu economizei, sei lá, uns 15% de crédito. Aí você já faz uns 15% de créditos antes. Aí você vai fazendo uma disciplina e aí tem esses hiatos, você vai ver, você tem quase um ano, assim, de tempo livre para escrever o projeto. Que aí, às vezes, as pessoas deixam para a última hora, né? E não vai é um processo muito criativo, né? Você tem ali o flow. E se você congela, é muito parecido com... A gente estava falando um pouquinho de atividade física, né? A hora que você para, é muito difícil voltar. Mas a hora que você emenda, você não quer parar, né? Porque você começa a pensar, estruturar e começa tendo ideias, já vai pensando em próximas pesquisas e é momentum, né? Você emplaca e embala, né? Bom, Andrei, você contou pra gente, então, né, do primeiro trabalho de conclusão que você fez, que foi sobre os impactos que as startups geravam do ponto de vista das ODS, né, da ONU. Você comentou um pouquinho que você buscou, né, fazer uma pesquisa bem prática, mas comenta um pouco, então, dos resultados, né? O que você achou de principal nesse sentido? Legal, essa foi uma pesquisa bem embasada, porque eu queria, de uma forma muito proprietária, conseguir responder que, cara, startups é uma baita ferramenta de transformação social, isso daqui pode mudar o nosso país, mas não só no sentido de sustentabilidade e tal, mas de realmente competitividade, crescimento econômico, geração de emprego, renda e por aí vai. E parte dessa motivação era por pessoas próximas que me viam trabalhando numa aceleradora e falava, puta, mas você foi trabalhar numa aceleradora? O que é isso?
isso, você faz site, aplicativo, e também porque, como eu tinha muitos clientes que eram executivos, naquela época, as grandes empresas ainda vinham com muito, assim, startup, imagina que esse negócio vai ameaçar o nosso negócio. Isso daí não, é impossível. A gente sempre fez assim, sempre foi assim, empresa muito estabelecida. Aí acho que, putz, explodiu o WhatsApp, explodiu o Uber, explodiu o Nubank, explodiu o Quinto Andar. Todo mundo ficou com aquele medo, né? E hoje as pessoas aceitam mais. Mas eu acho que na época, eu lembro aquele meme que saiu dos dinossauros numa convenção da ONU falando se o meteoro ia cair ou não. E aí era quase os gestores de inovação da época. Então, como eu fazia muito projeto com os executivos, eu queria ter esse embasamento para responder para eles. Olha, pessoal, deixa eu explicar para vocês como que as startups ajudam o país e por que vocês devem se relacionar com elas. E aí eu peguei uma amostra, na época eram eu consegui levantar umas 10 mil startups, porque assim, apesar das bases de startups da época davam umas 15 mil startups no Brasil, isso daí era lá por volta de 2017, quando você pegava essas 15 mil startups, aí você rodava lá uma extensãozinha de quem que atualizou o site no último ano, ou quem que você achou os founders no LinkedIn, e eu estava acostumado a lidar com um volume muito grande de startup avaliando, porque em um dado momento lá na ACE me colocaram para avaliar as inscrições dos programas, e era muito grande a demanda, né? Então, eu era fascinado em pegar uma base, rodar um crawler, puxar tudo lá e ficar estudando toda a base inteira, né? Eu consegui chegar em umas 10 mil startups, tirei uma amostra lá bem representativa de quase 450 startups e para cada uma delas eu criei um índice junto com um orientador que era uma pessoa muito boa, ele foi todo responsável pela implementação de agenda sustentável em várias prefeituras do Brasil, com uns programas da OCDE. A gente criou um índice e foi relacionando. Então, essa startup, o quanto que ela impacta, não impacta, impacta pouco, impacta indiretamente, impacta diretamente essa ODS. E a gente foi uma a uma dessas 450 startups durante 2 anos, fazendo esse processo de avaliação e validação. Aí a gente conseguiu, com isso, fazer o ranking das ODSs e tirar várias conclusões que foram legais, né? Então, disparado o impacto que as startups mais geram, apesar delas representarem, por exemplo, menos de 1% das empresas, elas geram quase 50% dos novos empregos. Então, cara, isso acaba sendo sensacional. E depois tinha um estudo bem legal da Endeavor com o ISPER também, que tinha uma proporção muito semelhante. E aí, por quê? As startups crescem muito, abrem novas posições, estão inseridos nesse mercado, e os empregos das startups, eles são muito, que a gente concluiu, são muito edificantes para os colaboradores, porque as pessoas aprendem muito quando trabalham em uma startup. E até assim, no sentido da remuneração, se você vai pegar com a média salarial brasileira, é bom, assim, até o setor. Mas as pessoas aprendem muito, e o fato delas aprenderem muito e crescerem rápido, faz elas saírem mais preparadas também para empreenderem futuramente. Até, por exemplo, pandemia, teve muito layoff, mas teve uma atividade empreendedora muito grande, porque muita gente altamente capacitada acabou sendo demitida e acabou empreendendo porque já tinha contato, networking, recursos e por aí vai também. Então, do ponto de vista de emprego, geração e renda ali, é impressionante as startups. O segundo que foi mais legal era a ODS relacionada à redução das desigualdades. E esse foi bem interessante porque, por exemplo, o Itaú, ele tem muito recurso para contratar quem ele quiser. Grandes ferramentas, softwares e por aí vai. Agora, uma pequena e média empresa não vai conseguir contratar softwares para ter mais produtividade. As startups, elas conseguiram disruptar todo esse setor, assim, transformar e digitalizar vários negócios. Então, enquanto que só o Itaú tinha lá 1 milhão, 10 milhões para contratar um baita software chutando por baixo de RH, uma startup, uma pequena empresa consegue contratar um SaaS de RH por 100, 200, 300 reais por mês. E isso faz você conseguir ter empresas mais competitivas para competirem com os incumbentes também, né? As grandes empresas tradicionais. Então, elas acabam ajudando muito nessa redução das desigualdades, porque esses serviços democratizam esse acesso. E principalmente o software as a service, né? Ele acabou sendo algo muito positivo do ponto de vista da acessibilidade, e você não precisar ir lá instalar um negócio on-premises e por aí vai em loco, né? E o terceiro principal finding foi
a ODS que fala de infraestrutura, inovação e cidades inteligentes. E aí, como o próprio nome diz, de inovação é justamente por meio dessa promoção de novos e melhores serviços, né? E quando você contrata uma startup, tende a ser mais barato. Eu não gosto de falar esse motivo primeiro, porque o mais barato às vezes menospreza a classe, né? Mas tende a ser melhor o serviço, tende a ser mais especializado, tende a ter um suporte, um atendimento muito melhor do que uma grande corporação. E o contato dos empreendedores com o cliente tende a ser muito positivo para oxigenar ideias também e mostrar novos pontos de vista. Então, a gente conseguiu fazer esse ranking, chegar nessas 3 ODSs e depois aprofundar nos motivos dessas 3 principais que a gente chegou de pontos positivos. E aí, na época, teve um ponto negativo que eu acho que melhorou um pouquinho recente, mas era a gente quase não encontrou, que era as ODSs de pior desempenho. E eram os 2 objetivos relacionados à água, que era tanto saneamento básico, acho que evoluiu muita coisa, principalmente de health tech, foi muito acelerado na pandemia e tem bastante a ver, mas tinha o outro relacionado à vida nos oceanos e tudo mais, eu não lembro exatamente o nome da ODS, que eram os 2 mais carentes de todas as startups também. Aí quem tiver interesse depois tem a pesquisa lá completa, 200 páginas para ler tudo também. Para mim é até uma reflexão, porque se você vai perguntar para os fundos de VC, eu sei que já teve esse estudo perguntando se os fundos de VC utilizam critérios de ESG para tomada de investimento ou não. Pelo que eu me lembro, assim, o número com certeza está errado, mas é menor do que 20%, né? E aí o que você fez foi basicamente dar uma deixa. Ó, pessoal, tem 3 critérios aí que vocês podem eventualmente considerar como critérios de ESG. Você vê outras formas de medir o ESG numa startup, sobre uma lógica até de um investidor, eventualmente, legal. Andrei? Bem bacana. Eu acho que tem algumas teses que são bem interessantes, como, por exemplo, pegar empreendedores fora do eixo e da bolha aqui de São Paulo, que, concentra aí 90% da indústria de capital empreendedor do Brasil, né? Porque negócios fora daqui da bolha, acho que tendem a ser muito positivo para a retenção de talentos, formação. Eu lembro um time de empreendedores que eles se mudaram para o interior de um estado e foram para uma cidade que tinha uma universidade federal muito bom. Os 2 começaram a dar aula e aí o time inteiro, eles traziam os estudantes que eles viam que tinham mais soft skills durante as aulas e formou todo o time de tecnologia fora, pagando um preço bem mais acessível. E culturalmente fui visitar esses tempos eles, sensacional, achei uma estratégia muito boa. Então, de onde vem a pessoa, eu acho que é uma tese de diversidade interessante. Fora o próprio perfil do empreendedor, né? Então, ser fundado por seja Black Founders ou mulheres, acho que isso tende a ser interessante. Eu também gosto da tese de explorar gerações diferentes, então acima de 50 anos, eu acho que pode ser interessante, está aumentando. Puta, isso é muito legal, cara. Nossa. Tenho visto bastante empreendedor assim, que enjoou do mundo corporativo, já tem acesso. E tem muito mais recurso e preparo. E acho que são pontos legais. Só que aí eu acho que é uma grande mudança de paradigma, né, para os VCs, porque todos sempre vão ser muito aversos ao risco, né? Todos têm um medo enorme do investimento. No Brasil é double isso, né? É double. Você olha nos Estados Unidos, o pessoal... Dificilmente o Google, o Facebook ia nascer no Brasil, né? Pelo tamanho do risco. E aqui, a pessoa tem que ser Faria Limer, ter feito MBA lá fora, tem todo um checklist, assim, ou se não chegou por uma indicação. A sorte que, como o ecossistema tem se fortalecido, tem tido muitos programas, muita oportunidade de acesso, isso eu acho que acaba sendo interessante. Mas ainda assim eu sinto uma resistência muito grande dos fundos mesmo ao falar com esses empreendedores mais cachorro-caramelo que a gente estava falando aqui, esses que têm um perfil mais raça. E uma outra coisa que eu percebo aqui no Brasil, eu também vi um estudo bem legal que falava sobre isso, foi uma tese do MPE que falava sobre o fracasso empreendedor, alguma coisa assim. Do Alexandre Borges. E tinha uma coisa bem interessante nesse estudo, o que são legais dessas teses, né? Você encontra as fontes e você vai acessar a fonte. E uma dessas fontes que eu achei no estudo dele falava sobre o perfil do empreendedor americano, que ele descontinuava muito a startup, que ele não tinha apego e
assim, dane-se, vamos para a próxima. E o brasileiro não, é muito apegado e não desiste nunca. Tem até a piada, né? O brasileiro não desiste nunca. E aí eu acho que tem um pouco dessa diferença. Como, sei lá, eu tô empreendendo, vou abordar um VC, o VC não foi com a minha cara, eu vou ficar 5 anos empreendendo, dando errado, não falando com aquele VC e tal. O do americano, não. Ele não deu errado naquela, vai para a próxima, já tem uma desculpa boa para falar com o VC, descontinue aquela, tô com uma nova ideia, tal. E acho que isso faz acelerar a curva de aprendizado dele, porque o nosso aqui a gente acaba tende a ser muito apegado, e por isso que eu acho que tem várias startups que às vezes acabam andando de lado também, porque o brasileiro ele acaba tendo esse apego muito grande até da sobrevivência do negócio, sabe? Vamos manter respiração por aparelhos, quando que às vezes se matar e começar uma outra seria bem melhor também, né? Não, muito legal. A gente... É legal porque isso conversa com muito do que a gente tem falado aqui, né? Com a própria Ingrid, com a Júlia, com o Léo do Iporanga. Então, é algo que a gente vê com recorrência, É a quarta vez que a gente conversa com um convidado aqui que fala dessa questão, desse perfil do empreendedor brasileiro, que é o empreendedor raiz lá, da sobrevivência, que se coloca lá no seu mestrado. E tá na academia também, então Exato. tá lá, né? Legal. E falando um pouquinho agora sobre a sua dissertação, né? Que foi sobre o impacto das comunidades no ecossistema empreendedor brasileiro. Quando a gente estava discutindo, né, a sua pauta, acho que a primeira pergunta foi exatamente o que é uma comunidade, né? Porque pode ser uma rede de anjo, pode ser uma associação, o que caracteriza uma comunidade? Ah, legal. Não, bem bacana. Do ponto de vista mercadológico, acho que para simplificar, qualquer grupo interessado com objetivo em comum já configura uma comunidade. E geralmente os objetivos em comum vão ser para que todas as pessoas que fazem parte tenham sucesso e êxito dentro do que eles acreditam ser isso, né? Só que aí quando a gente vai para a academia, tem alguns protocolos que você precisa seguir e delimitar, né? Então, e foi um processo gostoso de descobrindo isso, né? Porque como eu estava com a atuação profissional de uma comunidade empreendedora no Cubo, é uma comunidade, mas é uma comunidade fechada, tem um processo para entrar. Tem a governança e as diretrizes do próprio Itaú. A gente manda e desmanda, faz o que quiser, é meio ditatorial. E tem ótimas vantagens, porque você não dá espaço para intriga, conflito de ego, politicagem. É assim que funciona, desse jeito, organizado, pá. Então, tende a ser mais fácil gerenciar esse tipo de comunidade fechada. Seja um grupo de investidores anjos, um portfólio ali, é uma comunidade fechada também. Mas a título de pesquisa, que aí eu achei um grupo que seria mais fácil buscar informações, e quando você está fazendo um projeto de pesquisa, é igual o runway burn rate, o cash burn da startup, né? Você tem que ir dosando seus recursos. Então, eu falei, como você tem uma escala boa, economiza, tem informação e vai. E aí eu foquei no conceito de comunidades de startups da Associação Brasileira de Startups, que são aquelas comunidades empreendedoras a nível regional, formada por voluntários, geralmente pessoas interessadas em empreendedorismo e startups, são orgânicas, informais, e a B Startups ela já vinha fomentando esse público desde 2018. Então, já tinha muita informação disponível, só que não estava na academia, só tinha publicado em site, eventos. E eles têm um programa de formação que chama Falcon, que eles reúnem essas lideranças durante uma semana em São Paulo, do Brasil inteiro, para trazer uma série de fundamentos do ecossistema, usando referências como Brad Feld, lá o fundador da Techstars, usando do Daniel Eisenberg, dando um banho de loja de ecossistema e inovação para essas pessoas voltarem para suas regiões e conseguirem ser melhores líderes de comunidades. Então, foi o protocolo de campo que eu segui, pegar essas comunidades da AB Startups, aí eu fiz um mapeamento um pouco mais exaustivo, a gente chegou numa 77 comunidades no Brasil inteiro, elas são bem descentralizadas, quase 8.000 startups participam dessas comunidades, então dá para a gente falar fácil aí que metade das startups participam de alguma comunidade de startups. Definir critérios, né? Para a pesquisa ter qualidade, a pessoa tem que ter participado do Falcon, tem que ter liderado no mínimo durante 2 anos
a comunidade, e tem que ser entre esse intervalo aqui, de 2015 a 2020, pelo menos, para manter uma certa isonomia. Aí a gente fez 14 entrevistas em profundidade, semi-estruturada, né, mais um guia ali, para perguntar por que vocês criaram, o que é a comunidade para você, por que vocês criaram, quais são os desafios, as boas práticas, e como que você ajuda o ecossistema em cada um dos pilares que existem de atuação do ecossistema, né? E aí o conceito vai bem nessa linha do que a gente falou, pessoas interessadas em um objetivo comum, que nesse quesito aqui em específico ajudar as startups a terem sucesso, sobreviver. Foi o conceito. Por que vocês criaram? Aí a gente percebeu muito essa questão da rede de apoio, as pessoas se ajudarem e também transformar a realidade de uma região. Isso foi bem apegado. Então, a gente quer transformar a realidade de Juiz de Fora. Por isso que a nossa comunidade aqui existe, para ajudar os empreendedores que estão aqui. Aí a gente percebeu 2 elementos fundamentais para uma comunidade startup, que é um pilar de educação. Então, a comunidade, por meio da troca de experiências delas, tem esse papel de ensinar ali as boas práticas e compartilhar os cases de sucesso, tanto para inspirar quanto para mostrar o caminho das pedras para todo mundo. E um outro pilar que também para sustentar a comunidade é que ela tem que gerar negócios para todo mundo que está ali. E essa geração de negócios, ela está muito condicionada a essa matéria-prima que uma startup precisa ter para operar, que é como conseguir mais clientes, crescer, como conseguir trazer, reter e crescer os clientes também. A mesma ótica comercial que você tem de definir o perfil ideal de clientes, aquisição de clientes, retenção de clientes e crescimento de clientes com mais receita, quase a mesma ótica para pessoas também. Você tem que trazer talento, manter os talentos, crescer os talentos. E eu brinco que o ICP lá da estrutura comercial é a cultura de liderança, porque você tem que ter quem realmente você quer, aqui bem alinhado o perfil. E tem o terceiro elemento, que é o de capital, né? Que são de investidores, que geralmente para startups, apesar de, menos de 10% das startups do Brasil conseguiram captar uma rodada de investimento. Esse número é impressionante a hora que você vai analisar, porque você pega lá 20 mil startups do Brasil ativas, que são os dados um pouco mais confiáveis. Tem bases que falam que o Brasil tem 38 mil, 40 mil, mas acho que às vezes o pessoal dá uma alucinada, puxa qualquer site de padoca que fala que é startup, coloca lá, mas eu gosto de e nesse depois. Aí eu rodo lá um negocinho que site atualizado no último ano. Aí eu já faço um corte e depois eu vou misturando umas coisas de atividade econômica, faturamento, contratou gente e enriquecendo. E aí hoje o número mais atual que eu tenho em bases minhas são umas 20 mil startups. E você vai pegar startups que fizeram rodadas de investimento, não vai passar de 2 mil startups. Então, ainda tem muito que ser democratizado o investimento e capital empreendedor. E aí, a comunidade ela tem que ter esse papel de educar nesses pilares e promover essa geração de negócios para quem faz parte também. E aí, para cada pilar do ecossistema, talvez eu não me recorde de todos, que são aqueles 5, 6 pilares principais do Eisenberg e também da Up Global, que é a consultoria que spin-offou da Techstar para desenvolvimento de ecossistema, que ela vai um pouquinho até nesses pilares também, né? Ela fala sobre o pilar de mercado, que é justamente para essa questão de geração de negócios. Ela vai no pilar de capital, só que aí o de capital é muito relacionado também a educação e sensibilização, porque está concentrado aqui em São Paulo. Então, as pessoas têm que conseguir ter essa informação para saber como chegar aqui também, né? Aí tem o de cultura, que é super importante, porque no interior as pessoas ainda desconfiam, as pessoas não vão querer largar uma certa estabilidade, não vão querer se arriscar, ou elas ainda têm aquele pensamento de que para empreender eu preciso de grandes recursos, grandes investimentos, quando todo Lean Startup é um pouco ao contrário, né? A pegada. Aí tem a questão de suporte e apoio, que é principalmente essas iniciativas de fomento do ecossistema, os programas, incubadoras, aceleradoras. E também tem a questão de talentos, que aí as universidades têm uma baita importância. E eu acho que universidade... talentos no Brasil, o que tem ajudado muito? Essas escolas especializadas que estão surgindo, que já se consolidaram, né? Como a Terra, PM3, Growth Leaders Academy, CS Academy, as que existem de vendas, tem Zilhares. Todas essas escolas acabam formando muita gente boa, preparada para enfrentar esses desafios de crescimento e acabam tendo um efeito muito positivo
no ecossistema. Acho que esse pode ser considerado, de certa forma, um legado positivo da pandemia, talvez, porque a gente tornou tudo digital, né? Então, até Exato. no nosso contexto de consultoria, a gente passou a fazer contratações. A partir do momento que você está no regime remoto, você não precisa contratar uma pessoa que está no eixo São Paulo, talvez Rio. Você consegue acessar profissionais extremamente capacitados no Brasil inteiro, né? Mas você estava falando sobre os empreendedores que estão fora de São Paulo, e eu fiquei me perguntando, né? Como que esse empreendedor encontra essa comunidade, né? Como que um empreendedor, eventualmente, que esteja nos assistindo fora de São Paulo, consegue acessar esses grupos? Ou até mesmo pessoas legal. que querem se conectar com startups não tem esse... Fora. Legal, ótimo. É uma pergunta muito interessante. Geralmente, no portal da ABI Startups, da Associação Brasileira de Startups, tem lá o mapeamento de todas as comunidades. Se não tiver lá atualizado, que estão tendo algumas mudanças, lá na minha pesquisa eu coloquei no anexo a lista de todas as comunidades que existem mapeadas. Geralmente, toda comunidade tem um perfil no Instagram, tem um link lá para a pessoa preencher um formulário, entrar no mapeamento daquele ecossistema e começar a participar dos grupos, né? O funcionamento de uma comunidade, ele tem alguns pilares, como a promoção de eventos. Antes da pandemia, isso era mais forte. Então, toda comunidade geralmente vai organizar um Startup Weekend, vai fazer um Startup Day, vai fazer um Demo Day, um Pitch Day, ou um Meetup lá, trazendo empreendedores de sucesso da região ou de fora, e já é uma ótima forma de acompanhar também. Você mesmo pode ser um líder da comunidade, você pode começar a fomentar eventos de empreendedorismo, e aí tem vários disponíveis que você consegue encontrar por aí, lá na minha pesquisa tem de forma mais exaustiva. E outro pilar de atuação muito forte da comunidade é a comunicação entre os membros, que acaba sendo no que eu brinco que é o sistema operacional brasileiro, o WhatsApp. Então vai ter um grupinho de WhatsApp daquela comunidade, geralmente a comunidade, uma boa prática, ela ser aberta, acessível, todo mundo pode participar. E geralmente o que dá pau numa comunidade de startup desse delimite aí é o conflito de interesses, um pouco do ego, as pessoas começam a querer disputar o poder, espaço, acaba pecando um pouquinho na passagem de bastão, não quer rotacionar a liderança. Então foram uns aprendizados bem legais que a gente encontrou também. E eu, assim... uma dica aí para quem estiver fazendo projeto de pesquisa, tinham 5 projetos do MPE que eu fui pegando e eu ia colocando o meu projeto exatamente nos moldes daqueles 5. Então, foi uma mistura do projeto do Milton, que era bem playbookzão, assim, com o do Gross, que era um mapeamento bem completo. Eu peguei o do Felipe Matos também, que eu adorava, que ele tinha feito do Inovativa. Tinha um que foi um brilhante que o cara pegou e fez, não era da USP, mas que ele fez fatores críticos para incubadoras da Unicamp. E aí era bem relacionado ao ecossistema. E tinha um outro também de um amigo que hoje ele é coordenador de empreendedorismo do INSPER, o Tomás. Ele fez mestrado na GV e a pesquisa dele era sobre aceleradoras. E aí esses 5 trabalhos, toda vez que eu ia começar a escrever o meu, eu abria os 5, via como que eles escreviam e começava a escrever as coisas adaptadas para o meu... contexto, né? E aí eu tô dando essa dica porque, você tem interesse... Se não tem uma comunidade na sua cidade, você sei lá, de Marília, não achou nenhuma comunidade empreendedora de Marília, você pode começar a promover e fomentar, e hoje já tem vários desses playbooks ali estabelecidos, e vai ter gente de todos os lugares aí empreendendo para você começar a liderar a sua própria comunidade. Isso é muito legal, afinal, o Fea Angels começou com um post no LinkedIn. Isso é verdade. A comunidade do Fea Angels, ele foi um post no LinkedIn, não tinha redes de anjos, não tinha executivos para investir em startups que saiam da fé, né? Porque, na verdade, uma breve história aqui para o pessoal do Fea Angels, eu me formei em 2012, eu queria ter empreendido, mas eu não tinha dinheiro, não tinha ideia, não tinha nem com quem falar, né? E eu guardei isso para mim. E aí, em 2018, quando eu saí do Gympass, eu fiz um post no LinkedIn, falei, vou ver se eu monto uma comunidade, vou soltar um post de uma startup que eu conheço que está captando. Falei, pessoal, existe Fea Angels, vai rolar o pitch, quem quiser falar comigo. Long story short foi isso. Viralizou para 50 mil pessoas, eu recebi entrevista da Pequenas Empresas, Grandes Negócios, então o negócio ganhou uma repercussão legal e acabou virando a segunda maior rede de investidores anjos do Brasil, né, hoje. Que a gente, inclusive, teve um case de sucesso, está tendo um grande case de sucesso com Conta Simples, que foi uma das nossas investidas, que o investidor anjo que fez parte
do investimento do Conta Simples, na rodada Anjo, pegou valuation de 8 milhões de reais. Hoje a empresa vale mais de 300 milhões de dólares. Então ele tem uma valorização de mais de 180 vezes nesse investimento. Animal. Ficou bem feliz, vou almoçar com ele em breve. Falou que vai pagar o almoço, pô, pelo menos. Mas legal, muito bacana. E aí uma dúvida que eu tenho, o Andrei, quando a gente olha para as comunidades, o que é gargalo hoje? Como que você acha que poderíamos resolver um problema das comunidades para alavancá-las, empoderá-las e incentivar e empoderar o empreendedorismo? O que você acha que são os principais gargalos? Eu acho que é porque acaba tendo muito voo de galinha, né? Então, as pessoas acabam não tendo consistência. E eu acho que a consistência, ela é obtida geralmente por meio da repetição mesmo, da disciplina, comprometimento. Mas aí vai desde do ingrediente inicial, que é uma forte motivação por que a gente está criando aquilo e um comprometimento um pouco maior de longo prazo. Tem uma questão também da cultural, né? Vamos pegar as pessoas e tentar trazer todo mundo para uma cultura mais próxima. E para uma comunidade, a cultura que tem que reinar é do give back, do give first. Vamos ajudar, vamos contribuir. Estamos fazendo isso daqui para um bem comum, um bem maior. E porque realmente queremos apoiar uns aos outros. A gente tem que toda hora fomentar isso, né? E eu acho que a Endeavor faz isso brilhantemente. A todo momento eles falam quanto que eles estão doando horas, retribuindo para o ecossistema retroalimentar. Então, muitas comunidades, elas já começam fazendo um evento, vai e acabou. E o evento é só a ponta do iceberg, né? Você tem que partir dessa motivação, dessa cultura, aí você vai fazendo a estruturação, pode ir começando pequeno. Acho que as comunidades boas mesmo, um dado que foi bem legal, dessas 77 comunidades, a gente pegou a mediana. A gente excluiu aqueles outliers tipo São Paulo, Santa Catarina, BH, que já são polos que, tem comunidades enormes. E uma comunidade de startups no Brasil, a mediana é 27 startups que participam. Então, não são comunidades grandes, são nichadas. Só que aí você também tem que ter uma certa consistência que vai envolver essas iniciativas, que pode ser, vamos começar a fazer os eventos, pelo menos ter uma cadência bimestral ou mensal, vamos fazer algum trabalho para dar visibilidade para todos os membros, uma pesquisa, apresentar os resultados de todo mundo, um portfólio compartilhado com serviços de todos, vamos começar a organizar visitas também a outros ecossistemas, vamos começar a trazer os outros ecossistemas para cá, vamos criar comitês temáticos, então colocar um grupo de trabalho focado em acesso a capital, um grupo de trabalho focado em educação empreendedora, um grupo de acesso a capital focado em inovação aberta, para conectar com as corporações da região, um grupo... E aí, por exemplo, vamos fazer uma estrutura, então, de pegar os desafios de forma gratuita das corporações e apresentar para as startups daqui da região para promover essa conexão entre elas, uma mão lavando a outra aí. Então, às vezes, as pessoas esquecem de fazer toda essa estruturação e da robustez, e isso você vai precisar de pessoas, né? Um dos fatores que mais faz dar errado às comunidades, além desse conflito de interesse, é que você acaba não tendo engajamento de voluntários, né? Então, você precisa ter uma boa capacidade de influência das pessoas, e aí, geralmente, você vai ter que dar espaço para os outros também, né? É uma questão de dividir para conquistar. E eu acho que esses conceitos você aplica em qualquer gestão de portfólio e comunidade de qualquer fundo, né? E é interessante ver esse movimento, que os fundos no Brasil eles estão crescendo, e para eles conseguirem escalar, é difícil escalar a VC, mas vai ter que ter uma estratégia de gestão de comunidades, né? E já tem vários que acabam até me acessando para trocar figurinhas sobre como estruturar áreas de suporte a empreendedores ou como estruturar áreas os VCs americanos chamam de platform. Também é bem interessante pesquisar sobre. E boa parte da estratégia é o peer-to-peer, que é pura comunidade. Então, vamos pegar aqui o portfólio e agrupar todo mundo que trabalha com produto. Vamos agrupar todo mundo que trabalha com growth, todo mundo que trabalha com CS, por aí vai. Vamos fazer alavancas setoriais também. Então, vamos juntar as fintechs, agritechs, healthtechs, por aí vai. Vamos fazer um comitê e juntar todo mundo que vai fazer Series A. Vamos juntar todo mundo que já fez exit para ensinar quem já não fez.
Então, tem muitos elementos peer-to-peer que um próprio fundo vai pegar e vai fazer. Aí você pega, por exemplo, para uma rede de anjo, pô, o potencial que você tem de advisory, mentoria, prestação de serviços, também dá para fazer muita coisa interessante também, né? Então, e tudo pauta nesses dois conceitos, da educação, o negócios, e esses outros ingredientes que você vai estruturar também numa comunidade. Aí o que é legal do projeto é porque você não pode tirar isso da cabeça, né? Você tem que trazer o referencial teórico, você tem que fazer a entrevista e você tem que comparar depois o que você pegou na entrevista, o que o autor brasileiro falou, o americano falou e chegar na sua conclusão. Então, quem quiser as referências, está tudo lá escrito também, né? Isso é muito legal. E do ponto de vista de... Aqui, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos, em algum momento você encontrou algum estudo que relacione a participação numa comunidade em um desfecho favorável para aquela empresa? Seja uma venda estratégica, seja um IPO. Isso na academia a gente fala que é uma contribuição, né? Sugestão de estudos futuros. Então, fica legal. aí a sementinha também. Legal. Ótima pergunta. Eu agora, de cabeça, não vejo nenhum. Eu lembro alguns de aceleradora que eu vi que falava que não tinha feito tanta diferença na aceleradora, mas é que eu acho que é outro papo, porque o Brasil teve esse boom de aceleradoras, depois acabou dando uma diminuída, e como eu acho que os fundos VCs tiveram que descer na cadeia também, e surgiu uma série de outras iniciativas de educação, conteúdo, ficou caro ir para uma aceleradora, né? Pouco dinheiro para muito equity, para uma commodity que vai ser o conhecimento que, às vezes, com outro empreendedor, outros programas, esse boom de infoprodutores também que ajudou as pessoas, aumentaram o consumo de cursos e educação digital. Mas tem um outro que foi bem legal, que fizeram analisando, chama Founders Pathways, que eles analisaram a trajetória dos founders, e tem alguns elementos em comum. E um dos elementos, além deles ter feito graduação, além deles terem... também tem um outro elemento lá de... descendentes de imigrantes, alguma coisa assim. É um estudo que pegou e mapeou assim, a probabilidade... os founders que tiveram mais sucesso, o que eles mais fizeram, assim, as maiores probabilidades. Tinham várias coisas. Já tinham experiência anterior, já tinham família, filhos... E aí tinha um que era o fator crítico de ele já tinha participado de uma rede empreendedora. Aí eu acho que a gente já falou bastante da Endeavor também, né? Você vai pegar unicórnios brasileiros, quase todos vão ter participado da Endeavor ou de algum programa de rede empreendedor. E aqueles que já fizeram Series A ou um Seed, né? O primeiro cheque institucional, provavelmente vão ter participado de algum programa, assim, ou agora... ou principalmente na jornada anterior. Aí tem um estudo bem legal que fala sobre essa... também do MPE, a gente já divulgou uns 10 projetos hoje. Pô, para ver como tem valor, né, esse mestrado. Que fala recomeço empreendedor, do que o empreendedor faz depois que ele empreendeu, né? E 3 caminhos. Ou o empreendedor, ele cria uma nova startup, e aí ele cria essa nova startup que já vai dar muito certo, vai direto para um seed. E aí ele não participou de uma aceleradora e um grupo agora, mas anteriormente está valendo. Foi a experiência dele, tem mérito nisso. Ou ele vai ser investidor anjo, ou criou um próprio fundo dele também, principalmente aqueles que tiveram altos retornos, ou ele vai virar executivo. E como o Brasil teve um boom de M&As também, que aumentou muito durante a pandemia, nos últimos anos deu uma normalizada, mas teve muito M&A, e é muito comum você ver empreendedor que acabou virando executivo também em grandes empresas. E aí todos eles passaram por programas e iniciativas que tiveram essa relação com comunidade empreendedora, né? É consenso que o empreendedor ele acaba tendo essa rede de apoio informal ou formal, às vezes mais orgânica e inorgânica, mas com outros empreendedores ou com outros mentores também que participaram desse processo. Muito bom. E aí, tem uma dúvida que eu queria tirar com você, Andrei, no seu estudo, que eu sei que você falou sobre isso. Qual a diferença em termos de propósito das comunidades, quando a gente trata das comunidades brasileiras startupeiras e as comunidades startupeiras lá dos Estados Unidos? O que tem de diferença de propósito, de perfil delas, entre elas? Legal. Muito bacana. No mercado americano, como já se tem uma digitalização muito maior, as boas práticas que eles trocam já são muito drivadas para
crescimento, assim, o que a gente tem que fazer para dar muito certo, para captar mais dinheiro, melhorar essa retenção, rampar talentos aqui dentro. O pessoal já vai direto assim para desafios práticos, porque eles já estão num outro patamar, né? A indústria de venture lá já começou na época dos incumbentes tech, das big techs de hoje, né? Então, eles já estão anos luz na frente. Aqui, a gente ainda tem um trabalho muito assim de fazer as pessoas acreditar, entender o que é startup, conhecer o que é Lean Startup, acreditar que startup é um negócio que tem potencial. A indústria de venture está sendo formada, surgiram muitos grupos de anjo nos últimos anos, fundos novos, micros VCs, outras modalidades de apoio, programas. Então, ainda tem um trabalho de fomento muito grande, que a pessoa, às vezes, ela está mais desesperada, como eu deixo de respirar por aparelhos e sobreviver. Então, aqui a gente está ainda evangelizando, né? Lá o pessoal já está construindo, rampando e tudo mais. Então, lá eles estão quase que reformando e expandindo edifícios. Aqui a gente está construindo as casas ainda, né? São as principais diferenças. E tem um aspecto cultural muito importante também, que a cultura latino-americana, de forma geral, ela é muito mais amistosa, calorosa, as pessoas são mais sentimentais, soft skills na veia, né? Os brasileiros são ótimos de venda, atendimento, trabalhos criativos, e os americanos já são bem mais pragmáticos, então não tem muito espaço para ego, são bem drivados para execução, direto ao ponto, eles são mais abertos a receber o feedback, já tem essa cultura da competição, de uma nação que forma campeões e não sei o quê, parece vai o Capitão América, assim. E do Brasil a gente não tem muito isso, né? No Brasil ainda tem muito essa questão da motivação, da inspiração, do ego, da vaidade. A gente acaba, às vezes, confundindo o negócio. É uma pessoa que é muito direta ao ponto, acaba sendo vista como grosseira também. Então, tem esse desafio cultural. E fora a regulação também, né? Que eu acho que é o calcanhar de Aquiles do ecossistema. Todos os pontos do ecossistema, eles são muito favoráveis aqui no Brasil. Tem ótimas condições, assim, bem propícias. E em questão regulamentar das coisas, mais jurídica, tributária e afins, é onde o bicho mais pega, assim, a carga tributária, impostos, a onerosidade que existe em todos os aspectos, tem aumentado bem. Tem um estudo que eu adoro, é uma das pesquisas que eu mais acesso constantemente, que é um estudo do BID, que eles fizeram uma caracterização do ecossistema empreendedor de startups, o Felipe Matos que fez também junto com uma outra pesquisadora. E aí eles estudam todos esses pilares com desk research, né, pesquisas que já existem, e lá mostra esse cenário. E lá eles mostram a evolução dos projetos de lei nos últimos 5 anos para ter tendências mais favoráveis. Aí você vai fazer os projetos, tem ótimas propostas, coisas bem interessantes também. Então, acho que quase tudo o cenário é bem favorável assim, para o Brasil. Eu, pelo menos, sou bem otimista tendo contato com isso. E já na realidade americana já não tem tanto esses problemas. Já é mais fácil descontinuar, já é mais fácil lidar com a dívida, com o fracasso. Aqui o fracasso ainda é um tabu, né? Sim. Se Jesus tivesse nascido no Brasil, meu Deus do céu. Aqui você não pode fazer erro, a galera já quer te matar e fica e pegando pesado no seu erro e tal. Lá não, pega bem você ter errado e ter fracassado. Então, é um negócio que a gente tem que mudar a mentalidade aqui no Brasil também. Bom, estamos chegando ao final. Infelizmente, passa muito rápido, mas para encerrar, a gente sempre pede para os nossos convidados indicarem um livro, uma série, um filme que tenham gostado. Então... Ou conteúdo, né? O conteúdo, artigo legal. Científico, a gente gosta também. A gente falou de muitos artigos aqui também, né? Mas tem um livro que eu acho ele muito legal e pouca gente indica, que chama Checklist da Startup, 21 passos para construir uma startup de alto crescimento. Não tem a tradução brasileira, é americano, mas o autor ele fez... 21 ou 25 capítulos, depois quem quiser pega, e ele trabalha cada um dos aspectos da jornada empreendedora. É um pouco parecido até com a disciplina do Marcelo do Laboratório de Inovação, que ele pegou o Customer Development e quebrou todo na jornada, mas ele já traz
outros problemas pós market fit também, né? Então, ele traz várias coisas das rodadas, como que você se prepara, gestão de produtos, sucesso do cliente. E é um livro que eu consulto bastante, porque os capítulos são independentes, então você consegue acessar matar aquilo e já vai. Então, sempre que um founder me pede para falar de um assunto, eu vou lá, leio o capítulo rapidão, já me atualizo, entre e vamos conversar para eu ter um pouquinho de base também. Então, acho que esse livro é um dos que eu mais indico. E um outro tema que eu vejo que tem muito empreendedor que está estudando também, eu gosto de ver o que tem empreendedor estudando, é sobre estoicismo. Tenho gostado bastante, ajuda muito você a encarar a vida como ela não deixar o ego um pouco de lado, encarar os fatos, não ficar se justificando, trazer um pouco mais de leveza. O ideal seria todos os empreendedores fazerem terapia, né? Mas como tem uma grande resistência, a maioria acha que não é para isso, eles vão estudar sobre o Império Romano. Acho que é a noia aí, não sei se é um legado do patriarcado, o que é isso. Mas é bem legal os fundamentos do estoicismo, eu tenho gostado bastante de estudar. É um negócio que você vê, foi 3.000 anos atrás, 2.000 anos escreveram isso e o quão atual é também, né? Então, eu tenho... são 2 recomendações que eu faço aí para quase todos os empreendedores também. Show de bola, André. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de ter vindo aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu amo vocês, audiência. Então, por favor, retribui esse amor, compartilhando com seus amigos esse conteúdo maravilhoso. E deixa o joinha, segue aqui o canal. E vejo vocês no próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.